Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao Eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez estamos aqui para deixarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Mas antes, eu quero pedir que você continue se inscrevendo no nosso canal, continue aí deixando seu like, que é muito importante, e também compartilhe o nosso trabalho, os estudos da palavra do nosso Eterno, e também você, ao se inscrever, você ativa o sininho de notificações na opção todas, tá bom? E o seu comentário é muito importante, porque sem o seu comentário, a gente não fica sabendo a sua opinião. Hoje eu quero trazer um estudo analisando os versículos, né, de Malaquias 3, 10 e 11. Para quebrar esse paradigma, né, de obreiros assalariados ganhando aí 200 mil por mês, ganhando 150 mil por mês, 100 mil. Meu querido, o Brasil está assim, né? Enquanto muitas pessoas não têm o mínimo para sobreviver, não é, aqui no nosso país, muitos líderes religiosos que pregam o amor, entre aspas, não é, estão aí, ó, ganhando milhões e milhões por mês, não é, e deixando de fazer aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 23 e o versículo 23 em diante. Ele falou assim: vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, não é, e das hortaliças, mas vocês não fazem o mais importante da lei. Ou seja, Jesus estava ensinando, dizimar era mandamento da lei, mas dizimar alimentos, não é 10% daquilo que era arrecadado na roça. Mas Jesus falou: vocês estão fazendo isso, mas vocês não fazem o mais importante da lei, que era o amor, a justiça e a misericórdia. Querido, parece incrível, mas na lei também existia a lei do amor. Existia a lei da justiça, da misericórdia também. Porém, eles não estavam praticando do mesmo jeito que é hoje. Os crentes judaizantes, eles conseguem depositar aos pés do pastor todo mês 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000 reais, mas não consegue ver o seu semelhante do lado dele passando necessidade, infelizmente. Então vamos lá. Vamos analisar o versículo 3, o capítulo 3, versículo 10 e o 11 de Malaquias. Malaquias 3, 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Isso aqui era uma exigência de Deus. Para que haja mantimento na minha casa. A casa que Deus considerava dele era onde? O templo em Jerusalém. E depois, vocês fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos, olha a condicional aqui, se é condicional, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês, que é 2.000 anos atrás, ou mais de 3.000, né, que é Malaquias, se eu não vos abrir ou não derramar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, ou seja, eles teriam que ter o suficiente. Versículo 11. E por causa de vós, eu faço questão de frisar muito isso aqui. Não se esqueça que esse vós, que é a segunda pessoa, 2.000 anos depois, não é mais a segunda pessoa. Foram eles. É a terceira pessoa. Vós, se fosse eu agora. Se Deus estivesse falando para mim agora, seria eu e minha turma, eu e minha família, eu e meu grupo. Mas esse vós tem 2.000 anos de idade. Eram eles que eu posso falar, vocês. E por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor. Meu querido, em Lucas, no capítulo 10, versículo 7, tem um versículo que fala que o obreiro era digno do seu salário. Mas quando você olha todo o contexto, você vai observar
que Jesus, ao comissionar os 70, Jesus estava falando, quando vocês chegar numa cidade e vocês entrar numa casa e alguém oferecer comida para vocês, podia ser ovo frito, podia ser estômago de boi, que é a buchada, poderia ser mocotó de boi, poderia ser uma carne seca, poderia ser uma linguiça, eu nem sei se na época já tinha, poderia ser qualquer coisa. Jesus estava falando para os discípulos que não era para perguntar sobre o que eles haveriam de comer naquela noite, naquela tarde, naquele dia. Então Jesus falou, quando alguém oferecer comida para vocês, não pergunte sobre a tal comida, vocês comem e não pergunte sobre a comida, porque digno é o obreiro do seu salário. Nada tem a ver o contexto com assalariar pastores, assalariar obreiros, como tem hoje, não é? No capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 18, em momento algum, o contexto fala de assalariar pastores. E sim, Paulo estava dando conselhos acerca do presbitério. Quando ali, no versículo 17 e 18, de 1 Timóteo 5, 18, fala de dupla honra do presbitério, que esse era o salário do presbitério, era a dupla honra. Ou seja, o presbitério ali era uma pessoa que era capacitado para ensinar e ele tinha que ser enxergado com respeito. Ele tinha que ser uma pessoa que tinha que ser tratado com respeito, não assalariado, do jeito que o sistema religioso prega e até ensinam. No Brasil existe uma vergonha. Enquanto pastores ganham 200 mil reais por mês, ganham 100 mil reais, 20 mil, 50 mil por mês, o seu irmão que frequenta esse alçapão está passando necessidade, porque ele não tem comida, ele não tem carro, ele não tem bicicleta, ele não tem moto, ele não tem dinheiro para pagar água, para pagar luz, mas o seu pastor está andando de carro zero, está andando com roupas granfina, ostentando o dinheiro que você entrega para ele, sendo que esse dinheiro, se você realmente pratica a justiça, o amor e a misericórdia de Deus, você, ao invés de depositar dinheiro aos pés do pastor, você mataria a fome do seu semelhante. Por quê? Porque o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus, ela é feita na vida do outro, ou não. Ou não. 2 mandamentos. Jesus pegou toda a lei, 603 ordenanças, pegou os 10 mandamentos, não é? Que era a lei moral, e a lei, pegou a lei moral, pegou a lei das ordenanças e transformou em 2: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante era amar ao próximo como se fosse você mesmo. Você vê isso, meu querido, dentro dos templos religiosos? Você por acaso vê isso dentro dos alçapões? Por acaso você vê isso no sistema religioso que aí está? Claro que não. Então vamos lá. Quando Deus disse, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será útil, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 e 11. Muito bem. Agora vamos analisar uma coisa. Com base em toda essa informação do contexto da época que foi escrito Malaquias, também Lucas 10, 7 e 1 Timóteo 5, 18, fica muito fácil você interpretar esses textos juntamente com o seu contexto.
Primeiro, o versículo 10 fala assim: casa do tesouro. Aonde era a casa do tesouro? Era um lugar onde ficavam os alimentos que as 11 tribos de Israel levava para o templo para sustentar a 12ª tribo, que era a tribo sacerdotal, a tribo levítica, que vivia em função de cuidar dos afazeres do templo. Então, a casa do tesouro era a despensa ali no templo, era o almoxarifado do templo. Assim como a prefeitura tem o seu almoxarifado, no almoxarifado da prefeitura está lá os caminhões, está lá as máquinas, está lá os materiais, está lá os paralelepípedos, está lá areia, a brita, o solo brita, está lá barro, está lá todas as ferramentas que a Secretaria de Obra tem para que possa executar os trabalhos na Secretaria de Obra. Assim é a Casa do Tesouro. Era a despensa aonde os levitas poderiam usufruir, porque era ordem de Deus para que as 11 tribos de Israel levassem 10% de tudo que eles arrecadassem na roça e também com seus animais. 10% tinha que ser levado uma vez por ano lá para a casa do tesouro, para sustentar os levitas. Segundo, ainda o versículo 10, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja o quê? Repita comigo. Mantimento. E não para que haja dinheiro, para que haja real, para que haja dólar, para que haja libra esterlina, para que haja qualquer tipo de dinheiro. Não, era alimentação, era mantimento. Exatamente, meu querido. Na casa de Deus era levado o alimento, que era o dízimo. Segundo, o versículo 11, aonde fala: e por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor. Beleza? Esse versículo 11, por causa de vocês repreenderei o devorador. Isto é, se eles fossem fiel a Deus, as 11 tribos, não as 12, se eles fossem fiel a Deus, Deus impediria que o devorador, que era gafanhotos e não demônios, e não diabolos, e não satanases, como o sistema religioso está impregnando na mente das pessoas, enganando as pessoas para que eles, os líderes, fiquem mais ricos o possível. Deus diz: se vocês forem fiel, Deus impediria que o devorador, que eram os 4 tipos de gafanhoto, vou ver se eu lembro, o migrador, o cortador, o devorador e o qual o outro? Tem outro. Cortador, migrador, devorador. São 4 tipos. Eu estou esquecendo um aqui, tá? Mas é 4 tipos. Então, esses devoradores, que era o cortador, que era gafanhoto, o migrador, o devorador, migrador, cortador, devorador, migrador, cortador, devorador, e tem um outro que eu estou me esquecendo aqui. Aí Deus diz: para que o devorador, que era o gafanhoto, não devorasse o fruto da vide, comesse todo o fruto da terra deles, como o próprio versículo já diz isso. Agora, e a vossa vide não será estéril. Olha a promessa de Deus, isto é, eles plantariam, já passou, e Deus daria a água, que seria a chuva, não é? Para regar.
e a terra ela fosse fértil e produtiva. Então, quebre esse paradigma que os pastores usam, Malaquias 3, 10 e 11, para aplicar a você, para aplicar a sua vida. Esquece isso. Isso aqui era uma ordenança para as 11 tribos de Israel. Mas dízimo era a ordenança da lei. Como a lei ela foi morta na cruz, conforme Colossenses 2, versículo 13 ao 17, e também Hebreus 2, 14 e 15, como Deus matou a lei, que era o diabo dos judeus, que era o diabolos, o opositor dos judeus, que era a lei, a força do pecado era a lei, Paulo diz, quando a lei morresse, o pecado também morria junto com ela, porque pecado era transgressão da lei. Se não tem lei para você transgredir, como que você vai cometer pecado? Como que você vai cometer transgressão? Pecado era transgressão da lei. Então, derrube esse paradigma. Dízimo em dinheiro nunca foi bíblico, muito menos para você. Dízimo era alimentação uma vez por ano e de 3 em 3 anos era feito um balanço no almoxarifado, na casa do tesouro, na despensa do templo, e tudo que estivesse sobrando era dividido com todas as 12 tribos de Israel, sem exceção. Tudo que estava sobrando tinha que renovar a alimentação, senão estragava. Assim é e assim que foi feito. Acredite você ou não, nós estamos usando a palavra de Deus. Agora, se você prefere acreditar no que os líderes falam, sem nem ao menos mostrar para você o contexto bíblico, aí, meu querido, infelizmente, as pessoas vão continuar sendo enganadas. É triste, mas é uma realidade. Graça eterna, fique na paz. Amém.